Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã, para a gente continuar nosso bate-papo sobre as 7 leis herméticas, as conhecidas leis universais, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, mas muitas vezes a gente não consegue fazer um paralelo de todo esse conhecimento para o nosso dia a dia. E é isso que a gente está tentando aqui, trazer percepções para que vocês possam aplicar este conhecimento no seu dia a dia. Hoje é Dali 15 da Lua Cristal, nós estamos num dia de Guerreiro Lunar, que diz o seguinte: eu polarizo com o fim de questionar, estabilizando a intrepidez, selo a saída da inteligência com o tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da elegância. Então hoje é um dia para a gente realmente trazer questionamentos, trazer possibilidades de questionar tudo, até aquilo que a gente acha que é dado, que a gente nem sequer para pensar na possibilidade de questionar a respeito. Hoje é dia de fazer esse questionamento, mas questionar com inteligência, usar da sua intrepidez para poder acessar informações que estão além, para poder acessar informações que vão além do que está escrito, além do que está sendo transmitido, aquilo que fica no ar, aquilo que você pega através das vibrações. E é a respeito disso que a gente vai falar hoje, que tudo vibra, tudo está em constante movimento. Essa é a terceira lei, a lei da vibração, e é sobre ela que nós vamos conversar. Sobre a lei da vibração, o que ela diz pra gente? Ela diz que nada está parado, que tudo vibra o tempo todo. E a gente já viu isso nas lives que eu falei a respeito dos princípios da mecânica quântica, quando a gente fala que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, que o experimento da dupla fenda, inclusive, comprovou cientificamente de que tudo está num estado de onda e matéria ao mesmo tempo. Tudo depende da ação de um observador. E essa lei, que foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, já dizia isso, que tudo está em constante movimento, que tudo vibra, que nada está parado. E essa lei, ela nos ensina o quê? Que não existe a tal da estabilidade que a gente busca, né? Com tanto afinco na nossa vida cotidiana, aquela coisa de passar uma vida inteira trabalhando para conseguir em algum momento se aposentar e ter uma vida estável, ou conseguir o emprego dos sonhos e ter uma vida estável. Ou trabalhar, 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 viver para quando você morrer, você ir para o céu e ter uma vida estável. Não existe estabilidade, tudo está em movimento, tudo é fluxo. E a lei da vibração, ela nos mostra isso, porque aquilo que não vibra, aquilo que está parado, aquilo que está estagnado, estabilizado, é aquilo que não tem energia, portanto não existe. E é isso que a gente busca? A não existência? Já pararam para pensar a respeito disso? Às vezes eu recebo partilhantes aqui que falavam: nossa, eu pedi tanto para ter uma vida estável financeiramente, para que eu pudesse ter paz, ter sossego, ter tranquilidade. E aí eu falo para ele: mas você tem uma vida estável. Talvez não seja no nível de estabilidade que você gostaria, mas você tem uma vida estável. Nada anda, nada acontece, parece que está tudo parado, que você não sai do lugar. Você mesmo falou que parece que patina, patina, patina e não sai do lugar. Isso é estabilidade. Não é? Não é isso que a gente pede? E aí a gente lembra daquele ditado, né? Cuidado com o que você pede, porque pode acontecer. E nem sempre acontece da forma como a gente imagina, como a gente gostaria que fosse, do nosso ideal perfeito, né? Mas estabilidade diz respeito a isso. Zero energia, zero vibração. Se você quer continuar vivendo, você não pode pedir por estabilidade. Você tem que entrar em movimento, tem que entrar no fluxo da vida. E como que a gente faz isso? Percebendo esse movimento, sentindo esse movimento e se permitindo movimentar junto. Quem pega a onda aqui, quem surfa, né, deve entender o que eu estou falando, que quando você sobe na prancha, você tem que seguir o movimento do mar, porque se você for contra, você vai cair. Um exemplo mais próximo ainda,
quem anda de ônibus ou quem já andou de ônibus, né? Que pega um ônibus cheio lá, não tem lugar para sentar. Você vai em pé segurando lá naqueles travessões, né? Ou naquelas alças. Se você não seguir o movimento do ônibus, você cai. Você tem que entrar no fluxo e no ritmo do movimento do ônibus, senão você cai, se você for contra. E muitas vezes a gente vive a nossa vida indo contra o movimento natural, o fluxo natural. E aí as coisas não acontecem, as coisas não dão certo, a gente não entende o porquê, né? A gente precisa respeitar esse fluxo, a gente precisa entrar nesse movimento, a gente precisa estar em vibração. E quando a gente fala em vibração, uma outra questão que sempre vem à mente, pelo menos de quem já está mais ambientado com os assuntos que a gente trabalha aqui, é a questão da nossa vibração, né? A nossa vibração pessoal em termos de estados de energia, de disponibilidade energética para fazer as coisas. Porque uma vibração elevada, a gente sabe que a gente tem aí uma maior disponibilidade energética. Uma vibração baixa, a gente sabe que está em estados mais densos, que são mais desafiadores de passar, né? Então, quando a gente fala sobre vibração, a gente também está falando sobre o que a gente produz enquanto energia. Ou, em vez de produzir, a gente gasta, né? São estados de vibração diferentes. Por quê? Porque todos nós viemos da mesma fonte. Todos nós, tudo que existe é originário de uma onda primordial de informação portadora de altíssima frequência, altíssima inteligência e altíssima consciência, que a gente chama de vácuo quântico, de todo universal, de fonte criadora de tudo que existe, de Deus, de estado uno. Então, essa onda primordial portadora de altíssima frequência, inteligência e consciência, se a onda é vibração constante e se é de altíssima frequência, é uma vibração muito elevada. E tudo que existe são pequenas ramificações desta onda que decaíram em nível de frequência e vibração para tomar diferentes formatos, diferentes formas, diferentes essências. O que está mais denso, mais palpável, mais material, né? Nós, nosso corpo, uma pedra, está num nível baixíssimo de frequência. O que está mais sutil, nosso espírito, nossos pensamentos, nossas emoções, estão em níveis mais elevados de frequência, porque a gente não consegue tocar, não tem materialidade. Então, os polos é aquilo que parece completamente estagnado, como algo muito sólido, né, muito denso, e aquilo que está tão sutil que também parece estar parado, em completo descanso. São as polaridades, os extremos opostos desse nível linear que a gente traz para a nossa mente, para a gente tentar entender de diferentes níveis de frequência. Então, quando você pega, por exemplo, uma pedra, né? Eu peguei aqui uma turmalina, ela nem é tão densa assim, porque é uma pedra que se esfarela fácil, ela se desmancha facilmente. Existem materiais mais densos do que ela, mas quando você vê uma pedra, você imagina que é a coisa mais densa que existe, né? Isso daqui parece que está parado, a menos que eu movimente, parece que está parado. Mas verdadeiramente está em constante vibração. Uma vibração tão baixa que a gente não percebe. Agora você pega um carro em altíssima velocidade, um carro de Fórmula 1, por exemplo, a roda está girando muito, 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 muito rápido. Não sei nem quantas voltas por segundo ela dá ali naquele giro, mas está girando tão rápido que quando você olha para a roda parece que ela está parada, porque ela entrou num movimento tão rápido que os nossos sentidos físicos não são capazes de perceber o movimento, mas é um nível de vibração altíssimo. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, espírito, que é algo sutil, e a gente pensa em espírito e traz essa sensação de paz, né, de leveza, de tranquilidade, verdadeiramente ali existe uma vibração altíssima, tão alta que a gente não consegue perceber.
E quando a gente fala sobre uma pedra, ela também possui uma vibração, só que é uma vibração tão baixa, tão densa, que parece que ela está estagnada. Mas nenhuma pedra tem a sua estabilidade. Por que que a gente quer ter estabilidade na vida? Sendo que a vida é fluxo, é vibração, é movimento. Então, gente, quando vocês forem fazer suas orações, não peçam mais por estabilidade, porque vocês estão empacando a vida de vocês sem saber. Combinado? E falando ainda em vibração, se tudo que existe saiu dessa fonte primordial, tudo possui vibração. Então, a gente precisa se perceber nessa vibração. Como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Eu acho que todo mundo já percebeu quando entra num ambiente assim, tranquilo, agradável, né? Uma floricultura, um jardim, a paz que vem, né? Aquela tranquilidade, aquela sensação assim de leveza, que dá vontade de ficar ali aconchegado naquele cantinho, porque traz essa sensação gostosa mesmo. Agora, diferente, por exemplo, de quando você entra num banco, parece que é um ambiente mais denso, né? Parece que está todo mundo preocupado. Enfim, tem um peso no ar que a gente não sabe nem denominar. Ou, por exemplo, quando você entra num hospital, né? Você também sente ali uma sensação mais pesada. Ou, por exemplo, quando você vai num show de música. Sei lá, pode ser um show de rock, um show de axé, um show de qualquer outro tipo de música. É claro que dependendo do tipo de música, né, as variações musicais também têm os seus níveis vibracionais que também são diferenciados, mas a agitação daquele ambiente também parece que te contamina, né? Isso são estados de energia, é a vibração do local que está entrando em contato com a sua vibração e alterando. Como, por exemplo, esses experimentos que a gente vê rodando aqui nas redes sociais, de quando coloca um som próximo a um espelho d'água e a água começa a vibrar de acordo com aquele som, ou quando coloca uma plataforma com areias bem fininhas e a pessoa passa o arco de um violoncelo, de um violino, dependendo do som que faz, da nota que se consegue ali, os grãos de areia se organizam de uma determinada forma, de um determinado desenho, né? Esse estudo se chama cimática, inclusive, é um estudo que faz parte aí do conhecimento humano, já se eu não me engano, faz parte da física, e é muito bonito, porque mostra como que as ondas sonoras, vibração, as vibrações sonoras interferem naquilo que é material, né? Grãos de areia, água, e o nosso corpo é 70% água. Então, assim, achar que você vai entrar num ambiente que está tocando um determinado tipo de música e que aquilo não vai te afetar é ilusão. Achar que você vai entrar em contato com uma determinada vibração e achar que aquilo também não vai te afetar é ilusão. Porque lembra da semana passada, quando a gente falou sobre a lei da correspondência? O que está dentro é o que está fora, assim como que o que está fora é o que está dentro? A gente troca informação vibracional constantemente, através dos nossos campos eletromagnéticos, das nossas vibrações, altas ou baixas, elevadas ou densificadas. E isso faz toda a diferença, porque quando a gente fala em vibração elevada e vibração densa, existe um estudo que já categorizou isso. A escala Hawkins do nível de consciência. Daqui para cá, estado de energia elevado, vibração elevada. Daqui para cá, estados de energia baixos, densificados, vibração baixa. Então, quanto maior for a sua vibração, né? Quanto maior for a sua vibração, mais você se aproxima do todo universal, daquela energia, daquela onda primordial portadora de altíssima inteligência, frequência e vibração que cria tudo que existe. E quanto mais em conexão, e assim, quando eu falo quanto mais se aproxima, não estou falando da gente chegar perto fisicamente, tá?
tudo é frequência, tudo é energia, tudo é vibração. A linguagem do universo é energia. Então, a gente se aproxima em termos de energia. E quando a gente se aproxima, que a gente entra em conexão com esse fluxo energético, a gente recebe esse fluxo energético para viver a nossa vida. E aquele quantum energético que a gente não utiliza na nossa vida, ele fica disponível para os demais. Ele fica disponível para o ambiente, ele fica disponível para o planeta. E quanto mais baixo você vibra, quanto mais baixo está a sua vibração, mais distante você está desse fluxo. E aí, para sustentar a sua energia, você precisa dessa energia disponibilizada no planeta. E ainda assim, quanto mais baixo, mais você gasta da sua própria energia para sustentar a sua vida. E pela lei da correspondência, aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai, né? A lei da correspondência a gente viu na última live. Então, assim, se eu tenho uma vibração elevada, eu vou atrair possibilidades que vão condizer com este nível de vibração. Se eu tenho uma vibração baixa, eu vou atrair possibilidades de acordo com essa vibração baixa. Se eu tenho um estado de energia baixo, eu não vou ter energia o suficiente para sustentar uma situação ou uma condição que exija um estado de energia elevado. E aí parece que eu estou nadando contra a maré na vida, porque parece que tudo é muito difícil, porque parece que tudo é arrastado, é demorado, é suado para conseguir. A vida verdadeiramente vira uma luta constante, como a gente escuta as pessoas falando, né? Mas quanto mais elevado eu estou de acordo com essa escala, quanto mais elevada está a minha vibração, mais as coisas fluem, porque eu entro no fluxo natural da vida. Eu entro em ressonância com a energia que cria tudo que existe, essa onda portadora, primordial de altíssima frequência, inteligência, consciência e vibração. Conseguem compreender a importância da gente cuidar disso? Aí você fala, tá, tudo na teoria é muito simples, muito fácil. Mas como que eu faço, né, para manter minha vibração elevada ou para elevar a minha vibração? É essa pergunta que todo mundo quer, a receitinha pronta para a gente conseguir trazer essa percepção, né? Mas tudo depende do seu sentimento, do seu pensamento e da sua emoção. Porque isso é o que mais alimenta a sua vibração constantemente. Então, se você passa o dia inteiro reclamando de alguma coisa, sei lá, tem sol, eu reclamo que tá calor. O sol sumiu, eu reclamo que não tem sol para secar roupa. Começou a chover, eu reclamo que só chove o tempo todo e que não faz sol. Tá frio, eu reclamo do frio. Tá calor, eu reclamo do calor. Começou a passar uma série na televisão, eu reclamo que a série não é dublada. Ou só tem série dublada, eu reclamo que não tem série legendada, que legendada é melhor de assistir. Ou sei lá, eu reclamo de tudo. Eu fico procurando motivos para poder reclamar de alguma coisa. A coisa pode estar completamente perfeita, mas eu tenho que achar alguma coisa para reclamar. E aí, o que isso faz? Isso faz com que eu esteja retroalimentando a mim mesma com uma vibração densa, com uma vibração baixa, porque a reclamação faz com que a gente entre num estado de incômodo, um estado de nada tá bom, nada me satisfaz. Eu fecho a porta para a abundância que o universo entrega todos os dias. A mesma coisa com as críticas, com julgamentos, né? Com aquela coisa de ver o vizinho saindo de casa com um carro novo dele e ficar criticando. Ah, mas esse carro aí é assim, assim, assado, ele vai ter problema. Quando quebrar não sei o que, ele vai gastar muito dinheiro para consertar. Ou o cara tem um carro bonito, mas é um poço de exuberância não, gente. Qual que é a palavra? De arrogância, né? Então, assim, ficar criticando, ficar reclamando, automaticamente já te coloca num nível de vibração baixa. E você está alimentando isso sem perceber, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente critica o tempo todo, a gente reclama o tempo todo.
sem perceber. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade estruturada dessa forma. E isso é algo que a gente precisa questionar. Porque isso é dado. É assim que a vida funciona, é assim que você tem que viver. Você aprende assim desde criança e aprende inconscientemente. Se você não parar para se observar constantemente, você vai continuar cometendo os mesmos erros sem perceber e sem a possibilidade de se corrigir. Então, cada vez que alguém fala alguma coisa e aquilo te incomoda, você está criticando. Mesmo que você não fale nada, você está criticando, porque dentro de você já iniciou um processo. Se alguém te coloca numa situação ou te entrega alguma coisa, te dá algum presente e de alguma forma aquilo não te agrada, você está reclamando, mesmo que você não fale, mesmo que você não verbalize, porque dentro de você já iniciou um processo. E esse processo vem por pensamento, sentimento e emoção. E muitas vezes inconscientes. Então, nesse exemplo de alguém te dar um presente, não é o presente que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a atitude da pessoa, o carinho que ela teve de comprar aquilo e levar para você. É isso que é o presente. Só que dentro da estrutura social que a gente vive, completamente materialista, o que a gente olha? O objeto. E aí no objeto a gente vai colocar defeito. Ou então, aquela pessoa teve essa ação, né, de trazer um presente para você, de demonstrar esse carinho, só que você tem alguma coisa que você não concorda naquela pessoa. Tem alguma coisa nela que te incomoda e que você acha que é dela, né? E aí você começa a reclamar, mesmo o presente sendo perfeito, porque você não está bem com aquela pessoa. Mas aquilo no outro que te incomoda, se é do outro, diz respeito ao outro, não diz respeito a você. Então não tem que te incomodar. Mas se mesmo assim te incomoda, é porque existe em você e você não quer olhar. Aí você projeta no outro. Então, toda vez que a gente reclama, toda vez que a gente critica, muitas vezes a gente não está criticando o outro reclamando do outro. A gente está criticando a nós mesmos, a gente está reclamando de nós mesmos. E isso alimenta a nossa vibração constantemente. Por isso que o caminho é olhar para dentro. É se voltar para si mesmo e perceber por que essa atitude que o outro está tendo me incomoda tanto. Se isso é ele que está fazendo, não sou eu. Por que essa fala que a pessoa disse aqui me ofendeu de tal forma? Se foi ele que falou, não fui eu. Mesmo que tenha falado para você. Sei lá, alguém chega para você e fala, você é feio. Você é feio? Você se acha feio? Se você sabe que você não é feio, não tem por que se ofender com isso. É a opinião dele, pertence a ele, diz respeito a ele. Deixa com ele. Agora, se dentro de você se sente feio, ou existe aí algum sentimento de não merecimento, de autodesvalorização, de não aceitação de si mesmo, falta autoamor, aí isso pode te ferir. Mas não é o outro que vai corrigir isso falando que você é bonito. É você que tem que olhar para dentro e tentar entender de onde que vem isso. Onde que isso foi construído? Por que isso te fere tanto? Porque uma vez que você olha e percebe que talvez o monstro que a gente carrega não seja tão grande assim, tão feio assim, né? Às vezes ele tá ali fazendo muito barulho, quando você vai olhar é um pincher pequenininho. Você pode tratar ele de uma outra forma. Pode até fazer carinho nele, falar, olha só que coisinha mais engraçada, né? Porque tá aí esbravejando como se fosse um dragão, quando você vai olhar um negocinho que com peteleco você manda ele para longe. Nada contra os pincher, tá? É porque ele é bem característico, assim, aquela coisinha pequena que parece que vai
destruir o mundo. Mas é disso que se trata, gente, é olhar para dentro e perceber. Porque a sua vibração determina quem você é, determina como a sua vida flui, como que você está nos seus relacionamentos e se você vai conseguir caminhar na vida, entrar no fluxo da vida e achar isso bom, navegar nas ondas da vida, ou se você vai ficar lá querendo a sua vida estável para tentar ter um pouco de paz, que não vai trazer paz. Porque eu falo que nem na morte existe estabilidade. Quando a gente fala de um ponto de vista totalmente científico, materialista, a gente fala aquilo que não tem energia é aquilo que está morto, né? Um corpo que não tem energia é um corpo morto. E energia é vibração. Mas quando o corpo morre, você não é só corpo, você é espírito, você é alma. Isso permanece. Então você continua em vibração, você continua vibrando. E são as vibrações que você alimenta todos os dias que vão definir qual vai ser o seu caminho depois que esse corpo morrer. Aliás, que definem qual é o seu caminho enquanto esse corpo está vivo e que vão definir qual vai ser o seu caminho quando esse corpo morrer. Se você vai ter que voltar aí 350 vezes, se você vai voltar só 100 ou se você não precisa voltar mais. Difícil, mas não é impossível, né? É disso que se trata, gente. Pensamento, sentimento e emoção. O que você cultiva? Porque os sentimentos, pensamentos e emoções, a gente traz essa percepção de que é algo muito particular, né? Tá dentro de mim. Só que aquilo que você escuta, aquilo que você assiste, as conversas nas quais você se envolve, as notícias que você busca para ler, as fofocas que você acompanha nas redes sociais, tudo isso alimenta a forma como você pensa, sente e traz para dentro. E de dentro você devolve para fora, e é um ciclo constante. De fora para dentro e de dentro para fora. E assim a gente alimenta o planeta. Olha que lindo. Se a gente vive um ciclo de materialismo, de destruição em prol do materialismo, de notícias ruins todos os dias, de músicas que não agregam nada, que têm letras deploráveis, que denigrem imagens sem harmonia, sem melodia, só com ritmos, e ritmos que ativam algumas energias que não são tão boas, pelo menos não o tempo todo, ou outras músicas que fazem com que a gente se apegue, né, às sofrências da vida, se sinta a mosca do cocô do cavalo do bandido, ou músicas agressivas. A gente sai na rua para conversar com as pessoas, a gente conversa sobre problemas, doenças e até disputa quem tem a maior dor, quem tem o maior problema. A gente reclama de tudo porque nada tá bom e a gente não consegue perceber a beleza que existe na vida. É isso que a gente traz para dentro enquanto informação, é isso que faz com que a gente desenvolva sentimentos, pensamentos e emoções, e é isso que a gente devolve para o planeta. E é assim que a gente alimenta a noosfera do planeta, essa mente planetária, o estado vibratório do planeta, com densidades. Uma situação muito comum assim, né? Não comum porque não acontece o tempo todo, mas aconteceu há pouco tempo e qual é a reação comum de todo mundo? Aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, né? Muitas pessoas perderam tudo mesmo. Agora parece que a coisa está começando a querer voltar à possibilidade de uma reconstrução, de uma retomada de vida. Mas ainda vai muito tempo aí até que que as pessoas consigam se estabelecer na vida novamente. Mas qual é a principal reação da grande maioria da população?
ou ignoram e fingem que não é com ela, ou se afundam num processo depressivo, com pena, com compaixão, que nossa, que situação triste, e ficam alimentando isso. Num momento em que a gente deveria elevar a vibração para sustentar o planeta, para que ele se reorganize e também disponibilizar condições para que essas pessoas não se afundem mais nas suas tristezas, das suas perdas. Para que elas consigam, na atmosfera, sentir essa vibração mais elevada, essa vibração mais positiva e se fortalecer para entrar no fluxo de vida novamente. E a gente faz completamente o extremo oposto. A gente fica se lamentando pelo que aconteceu. É assim que a gente funciona. Não porque tem que ser assim, mas porque a gente aprendeu a ser assim. Se a gente aprendeu a ser assim, a gente pode aprender a ser diferente. Tudo depende de onde você coloca o seu foco, tudo depende de o que você escolhe se envolver, quais informações você escolhe trazer para dentro e a forma como você vai interpretar as informações que chegam até você. O mundo se apresenta a você pela forma como você se relaciona com ele. E isso depende do que está dentro de você, de como você está vibrando. Vibração elevada nos conecta com a fonte da criação, o que nos permite construir uma realidade plena. Vibração baixa nos afasta da fonte de criação, o que faz com que a gente rale na vida. Para manter vibração elevada, bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, boas informações, boas leituras, bons filmes, bons livros, boas músicas, tudo que possua vibração elevada. Estudar, adquirir conhecimento, mas não só adquirir conhecimento, transformar este conhecimento em algo útil para a sua vida e para a vida de todos. Algo que você possa contribuir para o bem, para o seu bem e para o bem maior de todos. Algo que seja construtivo, não acumulativo. Conhecimento acumulativo não resolve nada. Vou estudar determinado assunto, o que esse assunto pode contribuir para que eu me torne uma pessoa melhor? Como que eu posso usar esse assunto para contribuir com outras pessoas? As outras pessoas vão utilizar da forma que elas quiserem e bem entenderem. Ninguém torna o outro melhor. O caminho é de cada um. Mas se eu compartilho aquilo que foi bom para mim, que fez bem para mim, com responsabilidade, com sabedoria, eu posso estar ajudando alguém no seu próprio caminho. Então, adquirir conhecimento, transformar em autoconhecimento e compartilhar conhecimento. Fazer o bem. Através dessas ações e de outras ações que aparecerem na sua vida. Então eu tenho que sair doando o pouco dinheiro que eu tenho para as pessoas? Sim e não. Se no seu coração é isso que você precisa fazer nesse momento, faça. Se você tem condições, claro, porque você também não vai entrar em autossacrifício em prol do outro. Porque lembra, é o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. E todos os envolvidos no universo inteiro inclui você. Se você ficar de fora para fazer o bem para os outros, você não está construindo um bom caminho. Você está densificando. Porque o mundo não melhora se alguém estiver sofrendo para que isso aconteça. Nós somos um todo, lembrem-se disso. Então, é fazer o bem, mas fazer o bem da forma que você conseguir, da forma que você puder, e com paz e leveza no coração. Não é fazer o bem pensando no que você vai ganhar em troca, não é fazer o bem pensando que eu fazendo isso daqui eu vou elevar minha vibração e vou me dar bem. Não, é fazer o bem porque você sente que aquele é o caminho certo. Simplesmente por isso, sem racionalizar.
e expandir a consciência. Expandir a consciência é constantemente entrar num estado de consciência contínua. O que é estado de consciência contínua? Se auto-observar, orai e vigiai. Esteja presente em si mesmo todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, para que você se perceba nesse movimento e tenha condições de tomar decisões conscientes de para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que vai contribuir, o que eu estou fazendo que está me estagnando, me estabilizando, o que eu estou fazendo que não está fluindo, o que de denso tem nisso que eu estou fazendo, quais são as motivações dessa decisão que eu estou tomando. Eu estou em paz com essa decisão? Ou tomar essa decisão está me causando alguma sensação esquisita? É isso que a gente precisa começar a perceber. Sair um pouco do racional e começar a sentir. Porque isso é vibração. A sua vibração vai te dizer o caminho. Mas primeiro você precisa se conhecer. Mas basicamente é um pouco fácil, né? Vou tomar uma decisão, vou escolher determinada situação ao invés de outra. Isso me traz tranquilidade no coração ou me dá dor de barriga? É simples assim. O seu corpo fala com você, porque o seu corpo vibra. E vibra de acordo com seus pensamentos, sentimentos e emoções. É disso, gente. É isso que a gente precisa. Se perceber e começar a sentir e observar essas vibrações. Vamos lá, sobre a lei da vibração, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que a cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração. Desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. E quanto maior a vibração, maior a posição na escala. A vibração do espírito está em uma taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso. Assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala, há formas brutas de matéria, cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecer em repouso. Entre esses polos, há milhões e milhões de diferentes graus de vibração. De corpúsculo ao elétron, do átomo à molécula, de mundos a universos, tudo está em movimento vibratório. Isto também é verdade nos planos de energia e força, que são apenas diferentes graus de vibração, e dos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, e até mesmo para os planos espirituais. A compreensão deste princípio com as fórmulas apropriadas permite que os alunos herméticos controlem suas próprias vibrações mentais, bem como as de outros. Os mestres também aplicam este princípio à conquista dos fenômenos naturais, de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração tomou o cetro do poder, diz um dos velhos escritores. Esse é o texto a respeito da lei da vibração que está no Kybalion, tá? E, gente, se perceber, conseguir olhar para dentro e perceber essas vibrações ocorrendo, precisa de treino. Se você não consegue parar um momento do seu dia para se centralizar e se perceber, você não consegue fazer isso. Você é levado pelas atividades do cotidiano e você não consegue... Você entra na correnteza da vida e você não consegue perceber
como que você está indo. Então, qual é o caminho para isso? Parar e olhar para dentro. Qual é o caminho para parar e olhar para dentro? Meditação. Se sentir, se perceber. Não precisa ser 1, 2 horas de meditação. É você parar, se concentrar. Algumas pessoas preferem fechar os olhos, outras ficam só olhando assim para a ponta do nariz. Na minha experiência pessoal, quando eu fecho os olhos, a minha mente voa, então é mais difícil eu me concentrar. Se eu foco num ponto, eu consigo esvaziar. Comece observando a sua respiração. Como que ela tá? Ela tá rápida, ela tá devagar, ela tá aqui em cima, ela tá mais no meio, tá mais embaixo. Depois que você perceber, comece a tentar trazer a tranquilidade para a sua respiração. Depois comece a perceber os seus batimentos cardíacos. Quantos de vocês conseguem perceber os batimentos cardíacos? Tenho certeza que muita gente não, só se colocar a mão. Mas se você se aquietar, você consegue. Algumas pessoas conseguem até ouvir. E conseguem até sentir outros movimentos internos do corpo. É conexão. Agora, o que o professor Eric traz em relação a este princípio com o olhar da quântica? A lei da vibração. Esta lei vem mostrar que tudo no universo é energia e por isso está vibrando de uma forma específica e ressonante com a vibração do todo universal. Sendo assim, nós, como seres humanos, também vibramos, em diferentes frequências conforme o nosso estado emocional. Vibração elevada. Sentimentos positivos elevam a nossa vibração e nos aproximam do todo universal e da fonte de criação de tudo que é. Vibração baixa. Sentimentos negativos abaixam a nossa vibração e nos afastam do todo universal e da fonte da criação de tudo que é. Isso está no Despertar, Destravar e Saltar e uma aula melhor explicada no Quântica para Todos. Então, gente, tudo vibra, vibrem da melhor forma possível a favor de si mesmos, porque vibrando a favor de si mesmos para o bem maior, vocês estão vibrando a favor do planeta como um todo. Deixa eu ver se tem dúvidas aqui. Mas e as cores desse gráfico? Tem tanto a ver? Não. As cores são apenas ilustrativas, tá? Claro, cada cor tem a sua frequência de onda. Então, tem cores que têm uma frequência de onda mais alta, outras mais baixas. Mas não corresponde especificamente, tá? Assim como a numeração também não diz respeito a nenhuma escala que a gente conheça em termos de energia, por exemplo, hertz, megahertz ou qualquer coisa do tipo, como a gente vê muitas vezes aí pela internet. Se você pega o estudo do professor Hawkins, em nenhum momento ele fala que essa escala é em hertz, megahertz ou qualquer outro tipo de escala de medição. São referenciais numa escala de potência de 10. Então, todos os números que estão lá são números elevados à 10ª potência. É aquele número com 10 zeros do lado, então são gigantes, né? Mas os números são apenas referenciais e as cores apenas ilustrativas. Acabei de explicar. Pode sugerir um mantra para ouvir uma meditação que ajude a elevar a frequência? Juliana, a Juliana já passou por terapia, então assim, ela já está num nível diferente, né? Quando a gente consegue olhar para dentro e liberar as travas, né? Conseguir chegar num estado de percepção, de autoconsciência diferenciado, que é o que a Juliana chegou, qualquer mantra desses mais antigos aí, mantras tibetanos, mantras indianos,
são bons para isso. Músicas que tenham piano, violino, harpa, instrumentos clássicos que possuem frequência elevada, são ótimos também. Repetições, né? Você pode fazer autoafirmações com palavras que tragam coisas boas, né? Por exemplo, eu sou o amor, eu sou a autoconfiança, eu sou o automerecimento, eu sou a valorização, eu sou a aceitação, sempre no substantivo. Isso também faz com que a gente sustente aí a nossa vibração elevada. O Ho Oponopono, as 4 frases do Ho Oponopono também auxiliam bastante. Então, são várias ferramentas que a gente tem, mas se não mudar dentro, a ferramenta em si não vai resolver. Live maravilhosa, preciso estar sempre me policiando nesta vibração, sempre, Cleusa. Ou com o tempo ela toma seu ritmo. Não digo que com o tempo ela toma o seu ritmo e a gente pode abrir mão e relaxar, mas a gente precisa sim sempre se policiar, porque a gente está no mundo e no mundo acontecem coisas ruins o tempo todo, porque a humanidade como um todo ainda não despertou. Então a gente tem pessoas fazendo coisas ruins em benefício próprio, a gente tem pessoas fazendo maldade, a gente tem situações que a gente olha, a gente se entristece profundamente. Então a gente precisa sim cuidar da nossa vibração o tempo todo, estar autoconsciente o tempo todo, estar presente o tempo todo. Por quê? Se eu acesso uma informação, sei lá, rede social é muito comum isso, né? Porque televisão você desliga, coloca no canal que você quer e tal. Mas a rede social você abre para olhar alguma coisa, se divertir, e daqui a pouco você vê algo que é desagradável. Ou lê alguma informação que é desagradável, porque não teve aviso prévio de que aquilo ia aparecer, né? Tipo, agora vai começar o jornal, então vou desligar, vou fazer outra coisa porque eu não quero me aborrecer, né? Agora vai começar um filme de comédia, então agora eu vou assistir porque eu sei que vai me fazer bem. Você não tem muito essa opção na rede social, quando você está rodando o feed das redes, né? Aparece o que tiver ali. E às vezes você se depara com uma informação que te desagrada ou que te deixa triste, e se você não se observar, você acaba se apegando a essa tristeza, você acaba cultivando essa tristeza, acaba levando ela para o seu dia, acaba trazendo essa percepção daquilo que você viu que não foi legal para outras situações da sua vida. Então, precisa sim, o tempo todo, estar se policiando. É isso aí, orar e vigiar o tempo todo. Desse jeito, gente. Quem quiser saber mais a respeito, Quântica para Todos, tem todas as leis universais, alquimia consciencial, o processo aí do desenvolvimento do espírito, da alma, a trajetória de ascensão da alma, os princípios quânticos, tudo isso para a gente conseguir entender e aplicar na nossa vida cotidiana, né? Tá disponível no link da bio para quem desejar conhecer mais profundamente, tá? E quem quiser conhecer mais a respeito da lei do tempo, desses mantras que eu trago no início da live, né? Sábado começa uma turma de introdução à lei do tempo com o Instituto Noosfera. É só acessar aí o link deles, eu vou deixar nos stories da minha página também, tanto o link por Quântica para Todos, quanto o link da introdução à lei do tempo, para quem desejar conhecer mais a respeito, para poder também se sincronizar com esse tempo natural do planeta, que não é o tempo que a gente vive a partir do calendário do relógio, ok? Quanto mais sincronizado, mais saudável a gente fica, em todos os contextos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. A semana passada eu tive que sair da live porque estavam ligando da escola do meu filho, eu tive que atender para ver do que se tratava e eu não consegui fazer o atendimento. E aí eu falei que eu ia compensar essa semana atendendo 2 pessoas. Essa live é uma live ao vivo, mas ela fica gravada para que outras pessoas possam assistir, para que esse conteúdo também chegue a outras pessoas. E quem
quiser se disponibilizar a participar, precisa estar ciente de que essa parte também vai ficar gravada, porque eu não tenho como fazer uma edição desse conteúdo, cortando a parte do atendimento antes de salvar e subir para a plataforma. Então, tudo que acontece, tudo que se fala aqui fica gravado e outras pessoas vão acessar depois. Quem concordar com isso e quiser o atendimento, coloca aí, eu quero e eu aceito, que aí eu vou escolher as 2 primeiras pessoas. Pode ser o site Instituto Noosfera ou a página aqui também, Instituto Noosfera, no Instagram, tá? Esse curso é com a Flávia Toquetti. Ela é ótima para... Nessa questão aí do estudo da lei do tempo, ela lida com isso, vive dessa forma há, sei lá, mais de 25 anos, então ela já está bem inteirada desse conteúdo aí. Ó, o primeiro que apareceu aqui foi a Fran. Vamos ver a Fran. Vamos ver se ela vai conseguir participar. Ah, foi. Olá, Tudo bem? tudo bem com você? Graças a Deus. Qual o seu nome completo? Franciele Vieira da Silva. Franciele é com 2 L's ou um só? Com só. Qual a sua data de nascimento, Franciele? 21/12/1992. Ok, vamos ver como é que está seu campo energético, Franciele. Bora lá. Olha, Franciele, no seu campo energético eu encontrei 2 desarmonias, tá? Uma proveniente de pactos, acordos, decretos ou contratos e outra proveniente de uma desarmonia com o elemental do ar. Geralmente, as desarmonias com elementais ou com o elemento são em decorrência de outras desarmonias que estão aí num nível um pouco mais exacerbado, tá? Acordos, pactos, decretos e contratos pode ser desde aquilo que a gente faz com a gente mesmo, tipo, sofri uma decepção amorosa e falo, nunca mais eu vou namorar ninguém, nunca mais vou me apaixonar por ninguém, algo desse tipo. Ou um contrato mesmo, um acordo que você faz com uma pessoa, porque naquele momento aquilo era benéfico, né? Fazia sentido fazer aquilo, mas depois passou o tempo, não, a coisa acabou, não faz mais sentido, mas o contrato ali, o acordo que foi feito não foi quebrado, porque não teve aquele momento de sentar e colocar um ponto final, entendeu? E pode ser também com seres multidimensionais de outras dimensões
que acessam o nosso campo através dos nossos sonhos, dos momentos que a gente está com o corpo adormecido. E isso vem de acordo com a nossa vibração, que é o que a gente estava falando hoje, né? Vibração baixa, a gente vai entrar em contato, abrir a possibilidade do contato com seres de vibrações baixas. Vibração alta, a gente abre a possibilidade com seres de vibração elevada. Quando aparece essa questão de pactos, acordos, decretos e contratos como um desequilíbrio, é porque são aqueles que foram feitos e que não contribuem para o seu processo evolutivo, tá? Porque a gente faz pacto, acordo, contrato, decreto o tempo todo, desde assinar um contrato de emprego a combinar alguma coisa com um amigo, né? Mas nem sempre eles são prejudiciais. Até com seres multidimensionais a gente faz, e alguns deles são para o nosso benefício, para contribuir para a evolução, mas outros não são. E às vezes alguns são num determinado momento e depois já não serve mais. Igual um emprego que você trabalha, ficou feliz da vida porque conseguiu, aí chega um determinado ponto você fala, isso não é mais para mim, vou partir para outro, entendeu? É nesse nível. Eu não fico investigando para saber o que, que é, nem de onde vem, porque não cabe. O processo é o mesmo, é fazer a liberação, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Então, vou pedir para você se concentrar, inspirar profundamente, expirar suavemente, trazer paz e tranquilidade, acalmar o coração e se tornar receptiva. Execute esse comando de liberação TQA limpeza 121336. Execute esse comando de ativação TQA chakras 17, 11 e 29. Ok. Campo energético limpo, chakras harmonizados, tá? Vamos ver a sua frequência. Ó, a maior parte do tempo você calibra no nível de 10 elevado a 75, que é o nível da tristeza, de acordo com a escala Hawkins. Esse nível é um nível baixo, um nível denso. Não significa que você esteja triste o tempo todo, mas significa que você está no mesmo estado de energia da tristeza. E aí vão acontecer situações na sua vida, você vai atrair situações para confirmar essa visão de mundo através da qual você está enxergando atualmente. Então, assim, tente se conectar com informações positivas, com coisas boas que elevem a sua vibração, que te tragam alegria, que te tragam felicidade. Se do lado de fora não tem nada que você esteja percebendo, busque dentro aqueles momentos assim de maior alegria na sua vida e alimente isso, tá? E pergunta para si mesmo: em que momento da minha vida eu permiti que a tristeza entrasse? E aí espera, não fique pensando, não fique racionalizando. A resposta vai chegar para você no momento que você estiver pronta para ouvir. É se percebendo que a gente vai fazendo esse movimento, tá bom? Gratidão, querido. Deixa eu pegar outra pessoa aqui. Deixa eu primeiro desconectá-la da mesa.
Vamos ver quem foi a pessoa que colocou aqui logo em seguida. Lúcia Helena Artes. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá. Oi, deixa eu virar aqui, tá virado. Ah, já reconheci essa voz. Ai, meu Deus, como é que eu desviro isso aqui? Ah, tem umas setinhas aí que você vira, Lúcia. São duas Nossa, setinhas. duas? Ah, Uma virada para a outra. Uma em cima, outra embaixo. deu. Aí, tudo bem? Peguei. Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem. Lúcia Helena Araújo Couto Campos, Isso, 2 de 59. isso. Vamos ver como é que tá, Lúcia. Lúcia, o seu campo energético está comprometido por aquilo que a gente chama de trabalho de magia negra consciente e interferência de seres multidimensionais, que pode ser, você já sabe, né, porque você já passou por isso, mas explicando para as outras pessoas, trabalho de magia negra é qualquer energia de baixa vibração direcionada para o seu campo energético sem a sua permissão. Pode ou não ter a intenção de prejudicar. Então, isso pode ser desde um pensamento, um sentimento, uma emoção que alguém está realmente enviando para você voluntariamente, aquela pessoa que está torcendo para você se dar mal, ou um trabalho manipulado de energia que as pessoas encomendam por aí por aqueles que sabem manipular dessa forma. A interferência de seres multidimensionais, geralmente ela vem atrelada a esse tipo de situação, porque baixa a sua vibração, é, essa interferência acessa o campo e vai alimentando para manter a vibração cada vez mais baixa, né, para se sustentar ali. E aí abre a possibilidade de outras interferências de outros seres também, tá? Mas a gente libera, fica tudo certo, desde que você faça a sua parte também. Se concentra, inspire, expire, execute
esse comando de liberação TQA limpeza 121336. Execute esse comando de ativação TQA chakras 17, 11, 29. Então, o campo vibratório está limpo, não tem mais nenhuma interferência, chakras harmonizados, e a maior parte do tempo você continua calibrando no nível da razão. Então, a vibração não caiu, tá? Mas como a nossa vibração oscila cotidianamente, de momentos em momentos, pode ser que nesse momento aí tenham achado uma brecha para acessar, tá bom? Por isso que é orar e vigiar o tempo todo. Posso te perguntar uma coisa? A Pode. questão de, por exemplo, você falou da energia, né? Que você capta, né? Por exemplo, eu posso sentir daquela forma de abrição de boca, alguma coisa assim? Porque isso Pode ter. drena a nossa energia. A gente fica mais cansado, mais letárgico, sem vontade de fazer as coisas. Pode Não, eu ser. estou perguntando porque, assim, por exemplo, essa noite eu acordei e comecei a abrir boca, sabe? Aquela abrição de boca que você não consegue parar. Pode ser. Então, Pode ser assim, um indício. Assim, a minha observação particular quando acontece comigo, eu sinto dor num determinado ponto do corpo. Quando eu começo a sentir dor ali, sem ter feito nada para sentir dor ali, eu vou verificar meu campo, porque eu sei que tem alguma coisa que não está certo. Algo de errado não está certo, entendeu? Mas tem pessoas que ficam assim, nesse estado, com muito sono, sem conseguir fazer as coisas. Tem gente pois é, porque irritado, cada um reage de uma maneira, né? Mas são indícios. Pois é, porque assim, aconteceu do nada, eu tava dormindo, acordei e comecei, eu tava dormindo, se eu tava dormindo, que eu só se eu tava com sono, e não era questão, não era abrir boca de sono, era abrir boca assim, que você É abre, algo parece que que dói aqui, sabe? né? É, aí Então, mas eu essas percepções a gente precisa estar presente, se observando. Senão a gente passa, não devo ter dormido direito, estou com sono, por isso estou bocejando. A gente busca a explicação racional. A partir do momento que a gente começa a se auto-observar, você traz essa percepção que você está eu achei estranho, porque assim, eu tem tava alguma coisa dormindo, né? estranha, não tá direito, né? Então é isso aí, tá? Uhum. Então tá, obrigada, viu? Muito bom, querida. Opa. Gente, é isso. Esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Não. Ok. Lembrando que essa live, assim que eu encerrar aqui, ela já vai ficar salva aqui no feed do Instituto TQA Brasil. Futuramente eles sobem lá para o YouTube para vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem, tirar dúvida, compartilharem com quem vocês acham que esse conteúdo pode ser interessante. E lembrando também que os cursos do Instituto TQA Brasil estão aí disponíveis para vocês acessarem, fazerem suas inscrições e se aprimorarem enquanto pessoas. É só acessar o link da bio que vocês acessam todos eles. E para a lei do tempo, eu vou deixar lá no meu story o acesso para o Instituto Noosfera para vocês poderem se inscrever, quem deseja também acessar esse conhecimento, tá? Que tem um monte de coisinhas legais, ó. Hoje nós estamos aqui, Guerreiro Lunar. Então, é uma forma de autoconhecimento também, é uma forma de medicina natural também,
e uma forma da gente estar cada vez mais presente, contribuindo não só para o nosso crescimento, mas para o crescimento de todos, inclusive do planeta, do sistema solar, da galáxia. Fiquem na paz e na luz. Em Lakesh, eu sou outro você.